OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de conversar com meu querido amigo, o economista Antônio Evaristo Teixeira Lanzana, professor da FEA USP, é consultor econômico. E Lanzana, também você tem um livro bastante conhecido, né, sobre economia brasileira. Queria que você falasse um pouco também desse teu lado aí, de autor de livros de economia. Um prazer estar contigo mais uma vez, Lanzana, aqui no nosso programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Meu caro professor Manolo, o prazer é todo meu, uma grande honra estar conversando aqui com nossos economistas, nossas economistas. E para falar um pouquinho do livro, o livro que eu escrevi derivou de uma experiência muito longa, que você inclusive participou na Fiesp, em que a gente havia notado assim, uma certa dificuldade da classe empresarial e entender o economês que nós usávamos. Então, o que eu procurei nesse livro é traduzir um pouco do economês, aplicando a economia brasileira numa linguagem, assim, digamos, um pouco mais jornalística e empresarial e menos técnica, digamos assim. Acho que foi uma experiência aí que eu adquiri e transformei isso num livro. Então, em que edição ele está? Está na quarta, na quinta? Quinta edição. Economia Brasileira, Fundamentos e Atualidade. Qual é a editora, caso algum dos nossos telespectadores se interesse? Era a antiga editora Atlas, agora chama-se GEM Editora, né? A GEM comprou a Atlas. Bom, excelente. Então, Lanzana, vamos conversar um pouco sobre a situação atual da economia brasileira. Alguns números nos deixam mais otimistas, alguns números mais recentes. Por exemplo, olhando a trajetória da previsão do Produto Interno Bruto, para o nosso telespectador, o Produto Interno Bruto ele mostra o crescimento econômico num determinado país durante um determinado período de tempo, que em geral é um ano. Existem alguns, mas ele mostra o crescimento da economia. Nas últimas semanas, no relatório Focus, a previsão aumentou, agora já está em 3,45%, e alguns colegas de consultorias bastante notórias já estão mudando as suas previsões, deslocando os valores que eles tinham anteriormente para valores mais elevados. 3,45%, é claro, em relação a uma base muito baixa. Temos problemas aqui aritméticos que não vamos considerar nesse momento do tempo. Mas, além desse fato, Lanzana, temos informações muito positivas sobre o setor da construção civil. Saíram dados hoje, inclusive, mostrando as vendas de novos imóveis comparativamente ao ano passado, igual trimestre, e o número subiu quase 24% em relação ao ano passado. Ao meu redor, por tudo quanto é o lugar que eu estou passando, principalmente em áreas mais periféricas, nós temos muita construção em andamento. É verdade que temos também muita informação sobre o que está ocorrendo no caso dos veículos usados, mas por problemas de peças, que você inclusive citou na última entrevista que tivemos, por parte das montadoras. Elas não tiveram, digamos, uma boa percepção do que iria ocorrer no futuro, e houve um grande aumento da demanda e eles agora estão com dificuldades para atender essa demanda. Daí o pessoal tem ido para a compra de usados, seminovos e assim por diante.
Então, há alguns indicadores de confiança também que estão melhorando, mas, enfim, estamos com pequenos oásis ou é algo que podemos consolidar como um crescimento mais uniforme, principalmente nos próximos meses? Você que é um especialista nessa área, conta um pouco qual é a tua percepção do que está ocorrendo na economia brasileira nesse momento. Depois conversaremos sobre o futuro. Olha, Manolo, eu acho que o primeiro trimestre, os indicadores vieram bem melhores do que se estava esperando. Isso é um fato, o que tem levado a uma revisão das estimativas de crescimento, como você comentou na pesquisa Focus, e minha impressão é que essas previsões de crescimento vão se acelerar. Eu, olhando os dados do primeiro trimestre, eu vou tentar explicar depois o porquê, o comportamento do nível de atividade veio bem melhor, o que tem levado a uma revisão para cima aí do comportamento do ano. Agora, eu acho que é preciso deixar claro alguns aspectos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, eu acho que as revisões que estão aí rodando 3,5 vão subir para a casa de 4 a 4,5. Eu acho que essa é a tendência da pesquisa Focus, porque normalmente os informantes atualizam semanalmente. Agora, vamos imaginar que a expectativa fique de crescimento em torno de 4, 4,5. Uma primeira questão importante para chamar atenção é que nós temos um carry-over de 3,6 para esse ano, ou seja, se a gente repetir o quarto trimestre de 2020 constante ao longo de 2021, nós estaríamos um crescimento de 3,6. Então, 4, 4,5 é positivo, é melhor do que se esperava, mas, adicionalmente, é um crescimento que ainda continua bastante pequeno. Vai ser alguma coisa em relação à média do último trimestre do ano passado, um crescimento ao redor de 0,5%, no máximo 1%, que tem sido aí a taxa nossa histórica de crescimento recente, né? Esse é o primeiro ponto para chamar a atenção. É melhor do que estava? Sim, não vamos enfraquecer essa questão. Mas, na margem, é um crescimento ainda bastante pequeno, é mais para colocar adequadamente a posição. Uma segunda questão, que eu acho que aí tem um peso importante, Manolo, é que há um comportamento setorial muito, muito heterogêneo. Nós temos aqui hoje, por exemplo, nós temos alguns segmentos indo excepcionalmente bem. Por exemplo, o setor exportador. Nós temos aí um conjunto de fatores muito favoráveis à exportação. Nós temos um câmbio bastante elevado, nós temos uma expectativa de crescimento muito forte da economia mundial, principalmente os nossos dois parceiros comerciais. O FMI projeta a China com mais 8,4% de PIB para esse ano, Estados Unidos com 6,4%, e os bancos americanos já prevendo algo próximo de 7%. Então, há câmbio favorável, crescimento forte dos nossos parceiros comerciais e um novo ciclo de alta de commodities. Isso tem favorecido muito o agronegócio brasileiro, tem favorecido muito o agronegócio, tem favorecido muito a indústria extrativa e tem gerado uma rentabilidade muito forte do setor exportador. Esse segmento vai bem, vai em todos os níveis, porque o crescimento americano ajuda nossas exportações industrializadas. O crescimento chinês é mais favorecido com nossa produção do agronegócio. Além disso, nós temos um comportamento muito favorável, como você bem lembrou, do setor de construção civil. Os créditos do sistema financeiro de poupança e empréstimo estão rodando na casa de 100% de crescimento, o que é bastante significativo. Nós temos também comportamento favorável de bens essenciais, supermercado, farmácia, em função da própria mudança de padrão de consumo
da pandemia e também em função do auxílio emergencial do ano passado, que esse ano é bem mais fraco. Agora, como nós todos sabemos, o PIB é um valor agregado, ele mede um agregado. Dá para dizer que todos os segmentos vão bem? Não dá para dizer não. O comportamento é muito heterogêneo entre segmentos. Nós temos também a área industrial indo relativamente bem por alguns fatores. Primeiro, nós temos uma demanda muito forte vinda do agronegócio. A demanda de bens de capital para do agronegócio vem muito forte para a indústria. Eu vou te dar só um número. Produção de caminhões nesse primeiro quadrimestre cresceu 83% sobre o mesmo período do ano passado. 83%. A base pode ser baixa. O que eu fiz? Comparei com 2019. Crescimento dá 35,1%. Ou seja, o agronegócio tem seu efeito multiplicador importante sobre o setor industrial. Agora, o setor industrial tem também uma demanda adicional de formação de estoques. Por que isso? Porque com a falta de matéria-prima, falta de componentes, há uma demanda adicional para a formação de estoque em função da incerteza. Tá? Isso também ajudou o setor industrial. Então, nós temos aí, digamos assim, algumas ilhas setoriais de crescimento muito expressivo nesse início de ano. E eu acho que tem um outro fator também importante para explicar essa recuperação, dois outros fatores que eu acho que indicam que são assim explicativos dessa melhora. O primeiro é um consumo de uma poupança, nós comentamos isso em outra entrevista, consumo de uma poupança acumulada em 2020. Então, mesmo com queda de renda, há uma despoupança nesse início que favorece a demanda agregada. E um segundo ponto é que os hábitos, a pandemia, a segunda onda, teve um impacto muito menor do que a primeira sobre a economia. Embora, em termos sanitários, nós tivemos um volume de mortes muito mais expressivo do que a primeira, os impactos sobre a economia foram bem mais amenos. Isso não é só no Brasil, se a gente olhar os países da Europa, aconteceu algo muito parecido. Então, nós tivemos aí um fator adicional melhorando um pouco esse quadro. Mas o que eu gosto sempre de chamar a atenção não é uma melhora generalizada setorialmente. Há setores em situação bastante crítica ainda. Professor Lanzana, vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, e já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezada telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata honra, o prazer de conversar com meu querido amigo, o professor Antônio Evaristo Lanzana, que é professor da FEA-USP e autor do livro Economia Brasileira, principalmente dirigido para empresários. Lanzana, você estava
fazendo uma excelente análise dos diferentes crescimentos que estamos observando em vários setores, pontuou e muito bem que esse crescimento não é heterogêneo, mas que ele está vindo numa crescente. E sei que você também fez cálculos sobre as perdas que ocorreram nos setores que foram mais prejudicados, digamos, porque uma grande parte dos setores econômicos estão já com crescimento, inclusive superior àquele que eles vinham antes, inclusive, da pandemia. Mas no cálculo de perdas, quais foram os principais setores que mais perderam e qual seria o valor que você calculou sobre o montante dessas perdas? Olha, eu acho que, Manolo, um primeiro ponto para chamar a atenção é que a pandemia mudou a estrutura de consumo. Nós tivemos tudo que demanda de serviços caiu drasticamente, porque são atividades que envolvem aglomeração, que envolvem contato físico, e a pandemia afastou. De outro lado, você teve um consumo menor de serviços, mas um consumo maior de bens de primeira necessidade, que nós chamamos de bens essenciais. Então, há uma diferença muito grande entre o que nós chamamos de bens essenciais e bens não essenciais. Nós fizemos um cálculo, aliás, foi feito em conjunto com a Federação do Comércio, nós fizemos um cálculo aqui estimando o seguinte: quanto houve de perdas de vendas em 4 grupos de segmentos. Chamado comércio não essencial, que envolve vestuário, calçado, itens de higiene pessoal, material de escritório, tudo isso. O consumo de bens não essenciais, a perda na venda de veículos, que foi muito grande, parte é restrição de oferta, mas houve perda de vendas. Nos serviços prestados às famílias, bares, restaurantes, alojamento, academia, salão de beleza, tudo isso, e o turismo, que foi o mais afetado por todos. Somando a perda desses todos segmentos, em 2020, eles atingem 226 bilhões. E nossa previsão é que desses 226 bilhões, a gente consiga recuperar 33 bilhões esse ano só. Então, esses segmentos que eu citei, eles vão ter muita dificuldade, e eu vou um pouco mais longe, muita dificuldade de sobrevivência, principalmente os pequenos negócios. Porque o setor financeiro, o que a gente observa, ele não concede crédito a quem não tem garantia para dar. Um segmento nessas condições, principalmente as pequenas, vão ficar dependentes de Pronamp e outros programas do governo, que são positivos, mas de magnitude um pouco mais restrita. Então, nós não vemos recuperação nesses segmentos mais afetados. Deve melhorar um pouco no segundo semestre? Deve, imaginando que a vacinação avance e que nós não tenhamos uma terceira onda. Então, pode ser que você comece a assistir um processo de reversão da estrutura de consumo que foi invertida com a pandemia. Agora, eu acho que esse quadro de perdas em segmentos de varejo, serviços prestados a famílias e turismo, isso traz 2 consequências que eu acho que vale muito a pena avaliar. A primeira delas é que são setores intensivos em mão de obra. E isso explica a fraca performance do mercado de trabalho em 2021. São segmentos muito empregadores. Então, nós temos um mercado que reflete um pouco essa diferença de comportamento setorial. Um segundo ponto é uma tendência que eu vejo de concentração da produção e de vendas pelo fato de que muitos pequenos negócios não vão conseguir fazer essa travessia. Então, nós estamos vendo aí uma mudança de estrutura, mais de concentração de produção e de vendas, o que a gente já observa, por exemplo, na área de supermercados.
a gente conversa com o pessoal do setor, está havendo bastante aquisição no setor em função de dificuldades de pequenos supermercados. Esse processo é um pouco mais generalizado, então eu acho que além de uma tendência de concentração de renda que a pandemia trouxe, nós vamos ter aí um processo de concentração de produção e vendas. Acho que essa é uma consequência da pandemia. Por isso chama um pouco a atenção, Manolo, porque a gente vê opiniões muito divergentes sobre a pandemia. Tem gente muito eufórica, empresário muito frustrado. Essa diferença de comportamento setorial explica bastante essa aparente divergência de avaliação da pandemia. Rosana, um outro ponto que agora é mais preocupante, você colocou algo bastante importante, que são esses setores que mais tiveram problemas por causa da pandemia, devido às regras que foram impostas sobre bares, restaurantes, pequeno comércio, e principalmente recreação, ócio, enfim, lazer, com muitos problemas. Mas há algo mais do ponto de vista macro, que também é bastante preocupante, que vem a ser essa taxa de inflação, que está sendo agora, enfim, se nós olharmos o IPCA, ele está aí no acumulado de 12 meses, em 6,10%. Para este ano, já a previsão do relatório Focus bateu 5,24%. Ali encostou no limite superior da meta, incluindo o desvio padrão para cima, né? Incluindo o desvio padrão, 3,5%, mais 3,75%, mais 1,5%. Ou seja, o limite superior, 5,25%. A taxa de juros, todo mundo está dizendo, vai aumentar e provavelmente muito rapidamente nas próximas reuniões do Copom, indo para 5,5%. Então, para aqueles que aplicam na poupança, e há um volume de gente muito conservadora, isso significa um rendimento maior ao longo do tempo, de um lado. De outro lado, quando a dona de casa vai no supermercado, está vendo que os preços estão aumentando. Como é que você está vendo essa questão dos preços também, junto a esses pequenos setores, a esses pequenos setores de supermercados, de mercadinhos, serviços em geral? Olha, Manolo, eu acho que o primeiro ponto é olhar um pouquinho o que tem por trás dessa inflação, né? Ela tem aí, eu acho que 3 componentes importantes. Câmbio elevado, parou de subir, mas ainda tem alguns impactos. Ciclo de alta de commodities, principalmente agronegócio, que se vai impactar o item de alimentação, e tem restrições de oferta na área industrial. O que a gente observa nisso? Nós vamos notar, essa inflação vai continuar subindo até meados do ano. Eu não me surpreenderia se ela batesse aí em 7,5% até maio, junho, em 12 meses, acumulado em 12 meses. E o que eu acho que afeta mais diretamente esse pequeno comércio é que o que tem puxado muito isso é preço de alimentos. Nós estamos com alimentos, está caindo a taxa, mas estamos girando aí perto de 15% acumulado de alimentação. Então, acho que isso afeta a renda e leva um pouquinho aí essa despoupança que a gente acumulou. Agora, se a gente olhar que ela deve chegar, passar de 7,5%, ficar próximo disso no meio do ano, e uma expectativa de 5,2%, 5,24% para o final do ano, mostra que há uma expectativa de desaceleração ao longo do segundo semestre. Eu acho que essa inflação vai desacelerar. Lembrando, inflação é variação de preço, não é nível, né? Então, eu acho que o câmbio caindo um pouco, eu não acredito que o câmbio vai desmoronar, nada disso, mas o câmbio cedendo um pouco ou parando de crescer, esses impactos se reduzem. Agora,
há ainda repasses para fazer. Você pega a área industrial, as pressões de preços de matéria-prima são enormes e não está sendo repassado integralmente. Acho que ainda nós vamos ter algum fôlego aí pela frente. Isto, para mim, leva a algumas conclusões em função da ação do Banco Central. Eu entendo que o Banco Central, quando a gente olha, ele está subindo a 0,75, ele está subindo mais rapidamente do que é a sua trajetória normal. Claro, derrubou mais do que devia. Na minha avaliação, ele vai puxar mais nessas próximas reuniões para depois cair mais lentamente no final. Se a gente olhar 5,5% para o final do ano, que é uma projeção, vai ficar ali uma taxa real de juros próxima de 0. O que eu vejo nesse cenário o Banco Central vai perseguir 2022. Eu acho que aí nós vamos ter uma meta de 3,5%. Esse ano o centro da meta foi embora, já voou, não temos mais como chegar. Para mim, a ação do Banco Central vai ser no sentido de dirigir a recuperação do centro da meta em 2022. Como? Uma puxada mais forte agora e depois um controle em função da evolução da taxa de inflação. Excelente, Lanzana. É um forte indicador de que a taxa de inflação deve se acomodar provavelmente nesse valor aí de 5,5%, 5,25% até o final do ano. Tenho que te agradecer e muito por mais uma vez você estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, foi um prazer muito grande estar contigo, com seus ouvintes, com nossos economistas e nossas economistas. É sempre um prazer falar na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Estou permanentemente aí à sua disposição para continuarmos sempre nossa troca de ideias. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, que eu sempre que entro em contato contigo, você prontamente atende o meu pedido aí. Então, muito obrigado, Lanzana, e a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador. Até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil.